A Amazônia está empolvorosa com a notícia que ninguém esperava. Rosicley Pereira da Silva, mais conhecido carinhosamente como Rossi, ídolo absoluto do Papão, aquele jogador que conquistou corações, gols e histórias memoráveis, parece ter decidido virar a página da sua carreira de uma forma que vai gerar debates acalorados por muito tempo. Segundo rumores que circulam pelas redes sociais, o atacante, que se destacou no Paysandu Esporte Clube, está agora ligado ao Remo, rival histórico do clube que o revelou e onde construiu sua lenda. Imagine a reação da torcida quando descobrir que aquele jogador que carregou o manto sagrado em tantas batalhas agora estaria vestindo a camisa do arquirrival, aquele mesmo que sempre trouxe rivalidade, tensão e confrontos épicos. A sensação é de choque e incredulidade, mas os boatos insistem em se fortalecer, alimentados por fontes que se dizem próximas ao jogador e à diretoria do Remo, criando um cenário que mistura ansiedade, decepção e curiosidade. Não se trata apenas de uma transferência qualquer, mas de um verdadeiro terremoto emocional no futebol do norte do Brasil, capaz de gerar discussões acaloradas nos bares, redes sociais e até dentro do próprio clube, entre jogadores, dirigentes e torcedores que não conseguem aceitar a ideia de um ídolo cruzando para o lado inimigo. O impacto desse possível movimento vai muito além de simples tabelas e estatísticas. Rossi, ao longo dos anos, se tornou sinônimo de talento, dedicação e amor à camisa do Papão, construindo gols inesquecíveis, dribles que viraram memes e histórias que atravessam gerações. A perspectiva de vê-lo agora no Remo, clube que historicamente rivaliza com o Paysandu, cria um conflito emocional quase palpável entre amor e ódio, lealdade e ambição, passado e futuro. Torcedores que sempre o consideraram símbolo da resistência e da glória agora se veem diante da dúvida cruel: seria traição ou apenas uma decisão profissional? Especialistas em comportamento esportivo apontam que, muitas vezes, a carreira de um jogador é pautada por oportunidades, contratos e ambições pessoais, mas nesse caso, o timing, a rivalidade e a intensidade da relação com a torcida tornam a situação explosiva. O cenário é de especulação, mas é impossível ignorar os sinais que indicam que Rossi poderia estar negociando oficialmente com o Remo, levantando hipóteses de que a diretoria do clube teria feito uma proposta irrecusável, envolvendo valores financeiros significativos, projeto esportivo ambicioso e a promessa de protagonismo absoluto, algo que mexe diretamente com o ego e a carreira de qualquer atleta de alto nível. Enquanto as redes sociais explodem em teorias e comentários, a imprensa esportiva local se divide entre rumores, declarações oficiais evasivas e fontes que tentam manter um mínimo de sigilo, o que só aumenta a tensão. O nome de Rossi aparece em todas as manchetes, nas rodas de conversa e até nos programas de rádio que discutem futebol com paixão quase religiosa. Há quem acredite que essa transferência já estaria praticamente selada, enquanto outros apontam que pode se tratar apenas de mais um rumor inflado, como tantos outros que já marcaram o futebol amazônico. A sensação é de que cada movimento do jogador é minuciosamente analisado, desde sua rotina de treinos até eventuais publicações nas redes sociais, buscando pistas que confirmem ou neguem a especulação. Não é apenas uma questão de mercado, mas de narrativa, de história, de memória afetiva que os torcedores têm de Rossi. Cada lance que ele fez vestindo a camisa do Papão agora é revisto sob a ótica de quem teme a perda de um ídolo para o rival. O peso da história e da tradição entra em conflito com o pragmatismo do futebol moderno, criando um dilema que parece não ter solução fácil, mas que rende debates inflamados e polêmicas intermináveis. As fontes mais próximas ao jogador sugerem que Rossi estaria avaliando seu futuro com cautela, tentando pesar não apenas os aspectos financeiros, mas também a repercussão emocional que uma possível ida ao Remo causaria. Não é difícil imaginar que cada passo seu seja acompanhado de perto por jornalistas, torcedores e até ex-companheiros, todos ansiosos por um pronunciamento que até o momento não aconteceu. Essa espera cria uma atmosfera quase cinematográfica, onde cada rumor é como uma pista de um thriller esportivo que se desenrola diante dos olhos da torcida. Alguns especialistas comentam que decisões assim, quando envolvem um jogador icônico, não podem ser tomadas apenas pelo dinheiro ou pelo projeto esportivo, pois o legado e a relação com a torcida têm um peso psicológico e simbólico enorme, capaz de marcar para sempre a memória afetiva de um clube e de uma região inteira.
Rossi, nesse cenário, se torna um personagem central de um enredo que mistura realidade e especulação, deixando todos ansiosos pelo desenrolar dessa trama, que pode se tornar uma das maiores polêmicas da história recente do futebol amazônico. No contexto histórico do futebol da região, uma transferência de um ídolo de um clube para seu maior rival não é algo trivial. A rivalidade entre Paysandu e Remo é lendária, permeada de confrontos memoráveis, histórias de glórias e derrotas épicas, e agora Rossi surge como epicentro de uma narrativa que pode redefinir a forma como se olha para essa rivalidade. A emoção dos torcedores ao lembrar de gols decisivos e partidas históricas contrasta com a possibilidade de vê-lo defendendo o manto azul do Remo, criando uma tensão quase palpável que se manifesta em comentários apaixonados, discussões acaloradas e até memes virais. O efeito desse rumor não se limita ao campo, atingindo diretamente a identidade do torcedor, a forma como ele percebe seus ídolos e a narrativa emocional que envolve cada clube. Rossi, com sua habilidade, carisma e capacidade de decisão em momentos críticos, se torna não apenas um jogador, mas um símbolo de debate, paixão e especulação, capaz de movimentar corações e mentes de todos os envolvidos nesse drama esportivo que se desenrola como um verdadeiro reality show amazônico. As especulações seguem se intensificando, e com elas a ansiedade de todos que acompanham de perto o futebol da região. Jogadores, ex-jogadores, comentaristas e torcedores dedicam tempo e energia tentando entender quais seriam as motivações de Rossi, se seria apenas uma questão profissional, financeira, ou se há uma estratégia de longo prazo envolvendo seu nome, imagem e potencial de mercado. Em paralelo, o Remo parece estar se movimentando de maneira discreta, mas estratégica, reforçando a narrativa de que a contratação de Rossi, caso se confirme, não seria apenas mais um golpe de mercado, mas uma jogada pensada para impactar diretamente a rivalidade com o Papão, mexendo com o orgulho e a emoção da torcida. A situação é tensa, carregada de nuances, e mesmo sem confirmações oficiais, todos sabem que o desfecho desse enredo esportivo tem potencial para se tornar história, criando debates que vão durar muito tempo, além de levantar questões sobre lealdade, carreira, paixão e a própria essência do futebol como espetáculo e emoção. A possibilidade de Rossi se transferir para o Remo mexe profundamente com a torcida do Paysandu, que parece dividida entre incredulidade e revolta. Há quem se recuse a acreditar que um ídolo tão querido, que marcou gols decisivos, levantou taças e construiu uma relação de amor quase incondicional com os fãs, poderia de fato vestir a camisa do rival histórico. Ao mesmo tempo, surgem aqueles que tentam racionalizar a decisão, lembrando que o futebol é, antes de tudo, uma profissão e que cada atleta precisa pensar em seu futuro, projetos e oportunidades. Porém, no caso de Rossi, a questão emocional se sobrepõe a qualquer justificativa prática. A narrativa que se desenrola nas redes sociais é intensa, torcedores revisitam momentos marcantes, discutem possíveis motivos e até ameaçam boicotar jogos ou campanhas, caso a transferência se confirme. A situação se transforma em um verdadeiro teste de fidelidade, não apenas do jogador, mas de toda a estrutura emocional do torcedor bicolor. Especialistas em comportamento esportivo destacam que movimentos desse tipo podem gerar traumas simbólicos duradouros, e que Rossi, independentemente de sua decisão, já entrou para a história como o centro de uma das maiores polêmicas da região, mostrando como o futebol mistura emoção, lealdade e narrativa de maneira quase teatral, com repercussões que vão muito além de contratos e salários. Enquanto isso, a estratégia do Remo, caso esses rumores se confirmem, é estudada minuciosamente por analistas do futebol amazônico. A diretoria azul acredita que trazer um jogador com o peso histórico de Rossi para seu elenco não é apenas uma contratação de mercado, mas uma jogada de impacto psicológico sobre o adversário. A presença de um ídolo do Paysandu no Remo poderia abalar a confiança do Papão, desestabilizar a torcida e gerar uma narrativa midiática que favorece o clube azul, fortalecendo a imagem da equipe como protagonista na rivalidade centenária. As negociações, segundo fontes próximas, estariam avançadas e contariam com cláusulas que garantem protagonismo absoluto ao atacante, além de incentivos financeiros significativos e uma valorização de imagem que tornaria a mudança ainda mais atraente. Em paralelo, rumores indicam que Rossi estaria ponderando cada detalhe da proposta, incluindo a recepção que terá da torcida adversária, os desafios táticos e emocionais de vestir a camisa do Remo, e como essa decisão afetaria sua própria trajetória histórica.
Tudo isso transforma a especulação em um verdadeiro drama esportivo, onde cada passo é observado, comentado e interpretado de maneiras que misturam lógica, paixão e pura especulação. A repercussão entre ex-jogadores e comentaristas também é intensa. Alguns defendem que Rossi estaria apenas fazendo uma escolha profissional inteligente, aproveitando uma oportunidade que poderia ser única em sua carreira. Outros, porém, classificam a suposta transferência como uma traição histórica, lembrando de todo o legado construído com a camisa do Paysandu, de gols decisivos a partidas épicas que entraram para a memória da torcida. Programas esportivos dedicam horas discutindo cenários hipotéticos, analisando a postura do jogador, possíveis consequências para o elenco do Papão, e o impacto que a chegada de Rossi traria para o Remo, tanto dentro quanto fora de campo. Cada declaração, cada gesto e cada postagem nas redes sociais são interpretados como pistas de uma narrativa que ainda não teve seu desfecho, transformando a expectativa em uma espécie de suspense constante. A situação é tão tensa e fascinante que os fãs parecem viver em um estado de alerta emocional permanente, revisitando a carreira do jogador, questionando lealdades e relembrando confrontos históricos, tudo enquanto aguardam por um pronunciamento oficial que, até o momento, ainda não aconteceu. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo Agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! No ambiente interno do Paysandu, a especulação sobre a saída de Rossi já provoca reações e estratégias. Jogadores veteranos, que conviveram e se inspiraram no ídolo, discutem como lidar com a eventual perda, enquanto jovens talentos começam a imaginar o impacto da ausência de Rossi em termos de liderança e exemplo dentro do elenco. Diretoria e comissão técnica também não ficam de fora, planejam cenários alternativos para reforçar o time, preveem a repercussão midiática e tentam manter a moral do grupo enquanto a história do possível golpe de marketing do Remo se desenrola. Essa tensão, misturada com a ansiedade da torcida, cria um ambiente quase de novela, onde cada decisão, cada comentário e cada gesto do jogador é interpretado e amplificado. A narrativa de traição ou de oportunidade se mistura com uma análise detalhada do impacto psicológico em jogadores, técnicos e fãs, criando uma teia de especulação que é ao mesmo tempo fascinante e dramática, fazendo do futebol amazônico um palco perfeito para uma história que parece maior do que o próprio esporte. Além disso, a especulação sobre Rossi no Remo gera um efeito colateral inesperado. O próprio futebol da região passa a ser observado de forma mais intensa por torcedores de outras partes do país. A história de um ídolo potencialmente trocando o Papão pelo rival azul se torna matéria de debate nacional, ampliando o alcance de uma rivalidade que já é histórica. Comentários e análises se multiplicam, com jornalistas e influencers esportivos levantando hipóteses, discutindo os impactos táticos e emocionais, e até questionando a ética e a lealdade no futebol moderno. Rossi, mesmo sem uma confirmação oficial, transforma-se em um fenômeno midiático, prova de que a narrativa de um jogador pode ultrapassar os limites do campo, influenciar a torcida e redefinir rivalidades centenárias, mostrando que o futebol não é apenas esporte, mas também drama, emoção e história viva, capaz de unir e dividir torcidas em proporções épicas. Finalmente, a expectativa continua a crescer, e cada dia sem uma declaração oficial de Rossi ou das diretorias dos clubes alimenta ainda mais os rumores e debates. Torcedores do Paysandu vivem um misto de ansiedade, tristeza e indignação, enquanto a torcida do Remo sonha com a possibilidade de ter um ídolo do adversário defendendo suas cores, imaginando o impacto nos clássicos futuros e na moral do time. Analistas esportivos, por sua vez, continuam ponderando sobre motivações financeiras, projetos esportivos e oportunidades de carreira, mas não conseguem ignorar o fator emocional que domina essa história. Nesse clima de tensão e especulação, Rossi se torna o protagonista de um enredo que mistura paixão, rivalidade, estratégia e drama, deixando claro que, independentemente do desfecho, sua decisão será lembrada como um dos momentos mais marcantes e controversos da história recente do futebol amazônico, capaz de gerar debates, histórias e emoções que vão muito além de gols e estatísticas. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo Agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.